A partir de agora, daremos início à mesa redonda, a crise política, representação institucional, legitimidade e novos sujeitos. Convidamos a compor a mesa Cláudia Feres Faria, professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, que será comentarista. Tem um filminho, Vânia? E aí, cerimonial? Eu posso começar? O que vai ter agora? As exposições dos conferencistas serão feitas consoante a seguinte ordem. Em primeiro, Simara Teles, coordenadora do Grupo Opinião Pública e professora associada do Departamento de Ciência Política da Federal. Com a palavra. Bom, antes de passar a palavra, a gente tinha planejado algumas questões. Tem um filme aqui, Roberto? Bom, enfim, porque um filme, antes de começar propriamente a minha exposição, o Grupo Opinião Pública tinha preparado, a partir das etnografias que a gente fez, algumas questões que circulam nas ruas. Nós filmamos vários eventos, nós fizemos uma espécie de uma etnografia que foi filmada, que foi gravada, com um roteiro semi-estruturado, perguntando às pessoas que foram às ruas no 15 de março, 12 de abril e no dia 16 de agosto, sobre questões que circulam na mídia, que circulam na opinião pública, sobre a crise política. E, sobre essas indagações, eu acho que é o que a mesa irá tratar. Então, nós vamos passar uma película pequenininha de 2 minutos aí para a gente dar início ao nosso debate, que será pontuado por alguma dessas questões das pessoas que estão na rua ou pela voz da opinião pública. Gostaria muito de agradecer as palavras de todas as autoridades aqui presentes, professor Manuel, professor Fernando Figueiras, professor Cláudia Maiorga, e lembrar que o evento está sendo filmado, né, pela mídia tradicional e está sendo também transmitido diretamente, via online, por internet. O professor Wilson fala comigo que quem fala internet é velho, então, enfim, como eu sou velho, eu tenho que falar internet, eu não sei qual que é o outro nome. E agradecer aos internautas. Eu fui avisado aqui que tem vários internautas já conectados às novas mídias, né? Mas eu sou da velha mídia, né, Cláudia? Então, que tem vários internautas conectados, tá certo? Assistindo já com a gente em várias universidades brasileiras. E esse filme vai rolar ou não vai rolar, hein? Eu acho que o governo da Dilma, para mim, é o melhor que o Brasil poderia ter. É um governo, diante de uma crise internacional profunda, é um governo que está procurando preservar aquilo que a gente conquistou nos últimos 12 anos. Passando por dificuldade, essa dificuldade, como eu disse, é uma dificuldade que passa toda a economia internacional, e dentro do Brasil nós estamos conseguindo com os ajustes que ela vem fazendo, conseguindo preservar o mínimo do trabalhador, que é as conquistas que ele teve nos últimos anos. O que acontece? O PT, ele institucionou a roubalheira no país, tá? Ele, durante 20 anos, ele foi comendo pelas beiradas. Ele conseguiu emparelhar todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário. E se a gente não tomar uma atitude hoje para poder tentar terminar com isso, nós vamos virar uma república socialista bolivariana, assim como foi feito em Venezuela, Argentina e demais países do continente. Então, o primeiro passo é tirar a Dilma do poder. Tá? Ela não tem capacidade nenhuma de gestão do país. Ela já se mostrou completamente incompetente. Uma presidente com 7% de aprovação da população, isso não existe. Ninguém apoia ela é incapaz de gerir o país. Foram 20 anos eles conquistando tudo que
todos os objetivos. Então vai ser um passo de cada vez. Tá? Primeiro passo é tirar a Dilma do poder. Segundo passo, assim que ela sair, a gente vai resolver. Nós somos a favor do que tiver dentro da lei. Entendeu? Ela pode ser cassada, porque ela participou do Petrolão, sabe? Ela foi presidente do Conselho da Petrobras. Se ela não assinou participando diretamente, indiretamente ela foi muito incompetente. Porque uma presidente que não sabe ler um documento que está assinando, ela não serve nem para ser dona de casa. Considera que a melhor saída hoje seria o quê? Impeachment, renúncia, intervenção militar para o Brasil? O que seria melhor? Na verdade, eu nem sei o que é pior. Porque do jeito que as coisas estão, mudar tem que mudar, tá? Mudar tem que mudar. Não sei, o impeachment pode ser que seja a saída, porque ela não quer sair, né? Eu acho que o impeachment pode ser a saída, mas, sinceramente, não sei o que é melhor. O melhor é mudar. Um projeto que não cabe no Eduardo Cunha, que não cabe Dilma Mendes, que não Esse ano o Brasil vive, assim como outros países da América Latina, sobre um processo de deflagração mais explícito da luta de classes. Então, por um lado, as classes dominantes, orquestrada pela mídia brasileira, a serviço de interesses do capital internacional, vem provocando manifestações no Brasil que têm objetivos muito claros. O primeiro deles é impedir que os trabalhadores acumulem força para conquistar mais direitos. O segundo objetivo muito claro desses setores da burguesia brasileira, aliados do capital internacional, é impedir que o povo brasileiro tenha mais espaço na política, ou seja, tenha maior capacidade de decidir pelos rumos desse país. E o terceiro objetivo é claramente de impedir que as organizações da classe trabalhadora elas tenham representatividade junto ao povo brasileiro. É o seguinte, para mim o cenário menos pior seria que houvessem novas eleições. Isso eu digo não, como alguém que não votou no Aécio Neves no primeiro turno, eu votei no Levi Fidelix. E eu nunca, assim, eu não trabalho para o PSDB, tenho uma série de críticas à social-democracia, eu mesmo sou conservador, eu acho que um dos motivos que o PT ficou 12 anos no poder foi o PSDB ter feito essa oposição pífia, péssima que ele fez, mas eu acho que isso é democrático, isso é legal. Mas isso foi posse de cassação pelo TSE, o que é muito improvável, já que o TSE está todo aparelhado pelo PT. Agora, se for uma hipótese que a Dilma seja cassada e que venha o vice-presidente, é tão democrático quanto, e eu tenho todo o respeito. O Michel Temer, ele é menos pior que a Dilma, porque ele não está tão envolvido diretamente nessas acusações de corrupção, e ele não tem um passado de comunismo, de guerrilha, de luta armada. Se houvesse novas eleições hoje, em quem você votaria? Jair Bolsonaro. O que você acha do Aécio Neves? Poderia ser melhor. Sinceramente, meu voto foi para Dilma, assim, e eu acho que a gente tinha uma promessa e ela decepcionou bastante. Até então, eu sinto uma decepção com o governo, com as medidas econômicas que elas estão tomando, que foram propostas feitas pela direita e ela está assumindo. E eu não concordo, mas eu espero que a gente não tenha que pedir um impeachment. Isso desestabilizaria o país de uma forma internacional. A gente tem que pedir para que ela realmente cumpra o que se prometeu, para que se faça e se melhore a situação do brasileiro. E não tirar um governante que, na verdade, não é o foco do problema. Se tirar ela, vai entrar mais outros e não é ali. Ela não governa esse país sozinha. Nós temos a Câmara, nós temos o Congresso diversas, outras pessoas influenciando, e que você não pode guiar só para um partido e só para um governante em si. As ordens serão feitas consoantes a seguinte ordem. Com a palavra agora,
Elcimara Teles, coordenadora do Grupo Opinião Pública e professora associada do Departamento de Ciência Política da FMG. Vamos lá. Obrigada, Roberto. Veja bem, bom dia de novo para todos. Para mim, assim, falar em público é uma coisa muito fácil. Falar sobre crise política é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil porque existem várias hipóteses que circulam e existe também uma outra diferencial. Quando você fala para o mundo acadêmico, você não tem que se responsabilizar pelas suas palavras. Quando você pretende analisar uma crise política, uma gravidade do momento desse, eu acho que a gente tem que ter sempre muito cuidado com o que a gente vai falar pela visibilidade da universidade, pela gravidade da crise, pelas diversas variáveis que podem explicar ou não a crise política. Então, eu começo a minha fala de 20 minutos, peço à professora Cláudia Félix, por favor, que me avise nos 5, que eu falo enlouquecidamente, a gente tem um monte de coisa para dizer a respeito da crise, coisas que podem ser aproveitadas e coisas que serão descartadas, mas a minha fala inicial é, nós temos uma crise política ou nós temos a ausência de política? Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que nós temos, sim, uma crise política, ela é visível, na mídia, nos meios de comunicação, ela é visível pela confusão no que se meteu o governo federal agora, mas o meu ponto de vista e a minha hipótese aqui, que eu não vou apontar saídas, eu não tenho essa capacidade de apontar saídas, mas eu quero fazer um diagnóstico, que a crise política no Brasil ela é produzida pela ausência de política, tanto por parte dos partidos, quanto por parte dos executivos. Então, aonde falta política, existe crise. E alguns rumos que eu acho que podem explicar um pouco essa crise é pensar um pouco a questão da corrupção. A corrupção, apesar dela ser uma variável recorrente há muitos anos no Brasil, em diversas campanhas, em diversos discursos, ela somente recentemente passou a ser algo importante para organizar as ruas, para pautar os eleitores e teve um impacto efetivo sobre a popularidade da presidente. Por quê? Que só agora um tema que é tão antigo na política brasileira foi capaz de afetar, desde janeiro, de modo muito forte, a popularidade da presidente. Então, eu quero começar a ausência da política para discutir um pouco o impacto e as razões da corrupção ter se tornado o eixo organizativo da crise política, ainda que a corrupção seja apenas a ponta de um iceberg muito maior. Então, as relações que eu quero discutir aqui é a relação que existe entre a corrupção e os chamados protestos. Nós sabemos que os protestos anti-governo eles têm sido constantes, eles ocorreram não apenas nas ruas, mas no espaço virtual existe essa polarização, e pensar em que medida que os partidos políticos centrais numa democracia, as instituições e os programas que são levados pelo atual governo, eles afetam a adesão dos grupos de manifestantes e de outros grupos da sociedade à própria democracia, e se nós podemos hoje pensar em um dos aspectos da crise. Eu vou dizer que é um dos aspectos, mas não é este o aspecto único, é o aspecto no qual eu vou me centrar, que é a expansão de um pensamento conservador. O fato de haver um pensamento conservador não é gerador de crise, mas é importante pensar no impacto dessa emergência, dessa nova direita no país e pensar também qual o papel das campanhas personalistas que foram sendo levadas a cabo no Brasil, baseadas mais em valências e menos em ideologia, pensar no papel da piora dos indicadores econômicos, na reduzida institucionalização do sistema partidário, no crescimento do antipetismo, além da influência da mídia, como eles se organizam num mosaico bastante complexo para produzir ausência de política e, portanto, de crise política. Existem evidências nas diversas pesquisas que o Grupo Opinião Pública tem feito ao longo desse ano e ao longo de 2011, em diversos surveys, pesquisas qualitativas, etc., que existe um crescimento de uma nova direita no país, o que não é novidade, tendo em vista que, na Europa, o eixo de expansão dos grupos mais conservadores, a direita tem sido constante, como também nos Estados Unidos, e as partes. Mas, no Brasil, nós podemos encontrar nas pesquisas evidências de um pensamento de direita e, sobretudo, uma questão
que preocupa mais do que um pensamento conservador? Evidências de um antipartidarismo reativo que foi encontrado na década de 80 e 90, também na Espanha, na Itália, na Grécia, e que gerou, em função da visibilidade da expansão, um profundo antipartidarismo reativo, de acordo com vários estudos de Gunter, de Monteiro e de Torcal, que já demonstraram. Antipartidarismo reativo é um problema para a democracia. A nossa hipótese é que existe um antipartidarismo reativo crescente no Brasil. Além disso, uma outra hipótese que nós estamos apenas constatando através das inúmeras pesquisas são indícios de crescimento também de democratas do tipo ambíguos, já encontrados na América Latina, indivíduos que apoiam a democracia desde que o desenvolvimento econômico esteja associado a essa democracia. Então, inicialmente, a gente acredita que os temas, todos esses temas estão presentes hoje no Brasil, tá certo? E um crescimento de uma nova direita no Brasil, que se coloca entre os manifestantes e que se expressa na seguinte posição. Uma forte resistência a qualquer política, ou algumas políticas de bem-estar que foram produzidas ao longo de vários governos anteriores, e através de um survey que foi realizado pelo Grupo de Opinião Pública, vários dos surveys, a gente observou que, dentre os manifestantes que foram às ruas, essa resistência às políticas e aos programas de inclusão social pode ser demonstrado por inúmeros pontos que podem serem percebidos como emergência dessa nova direita, tanto em relação aos programas de inclusão por cotas, quanto em relação ao enorme apoio neste grupo da redução da maioridade penal, quanto ao fato de haver um pensamento bastante hierarquizado no sentido do anti-igualitarismo, quanto uma hierarquia territorial, na medida em que parte significativa deles considera que os pobres não têm consciência política para votar e que os nordestinos também teriam menos capacidade cognitiva, completando esse quadro com o fato de que são contrários a vindas de indivíduos originários de Cuba a trabalhar no Sistema Único de Saúde e também por considerarem que programas de inclusão e de combate à pobreza, como, por exemplo, a Bolsa Família, são programas que tornam as pessoas mais preguiçosas. Então, esses são alguns indicadores, entre os inúmeros que nós estamos construindo, que não são indicadores de ideologias feitos apenas numa escala linear de 0 a 10, mas indicadores consistentes, com baterias de perguntas, a gente consegue observar que existe, sim, entre esses manifestantes, uma profunda indignação pela corrupção, uma profunda indignação e insatisfação com a política, e que eles foram à rua também para pedir a saída da presidente Dilma e pedir a saída do PT. Contudo, mais do que a corrupção ao construir esses índices para avaliar esse público, o que se observa que o que conecta esse público em suas diversas dimensões é um forte antipetismo. E quando perguntados para esse público mais escolarizado, de pessoas mais brancas, 57% com nível superior, etc., qual é o seu posicionamento, eles respondem espontaneamente que são de centro-direita. E algumas outros indicadores podem demonstrar isso. Primeiro, eles prezam a liberdade individual e econômica sobre a igualdade. Eles avaliam que os impostos atuais são muito altos e eles estão de acordo com o direito à propriedade, que o direito à propriedade é fundamental, e rechaçam as políticas, inclusive, de redistribuição fundiária, como o ST. Consideram que o principal problema do Brasil hoje, para além das questões econômicas, a crise econômica é uma preocupação minoritária de apenas 3,7%, é o fato da corrupção estar assolando o país. Além disso, apoiam as políticas punitivistas. Uma parte significativa, é importante colocar que nós comparamos esse perfil com a média nacional. Não é um perfil médio nacional e não é um perfil médio de Belo Horizonte, é um perfil próprio desses grupos de manifestantes, nos quais as políticas chamadas punitivistas são políticas que estão em conformidade com uma parte significativa, ou seja, porte de armas, redução da maioridade, defesa da pena de morte, serem contrários ao movimento sem terras.
Feito esses indicadores, nós também verificamos a dimensão da democracia nesses protestos, tendo em vista que os indivíduos apoiam o direito às manifestações públicas. Uma dimensão importante da democracia é a questão do seu procedimento, e se sabe que o maior nível de satisfação com o desempenho do governo vai aumentar a crença de que os partidos representam os eleitores. Nesse grupo, a insatisfação com o governo é muito grande. Por outro lado, observa-se que a percepção mais positiva sobre a eficácia do governo também poderia aumentar o partidarismo. Alguns estudos realizados, um dos mais interessantes que eu considero pelo PNUD, que é o Programa Nacional das Nações Unidas, em 2004, lançado recentemente em 18 países da América Latina, Cone Sul, Mercosul, países andinos, etc., revelou que grande parte dos latinos-americanos prefere o desenvolvimento à democracia, mas retiraria seu apoio a um governo democrático se ele fosse incapaz de resolver os seus problemas econômicos. Uma questão muito antiga na ciência política, mas uma questão que vem crescendo na América Latina é o perfil de um democrata ambivalente, além do conhecido perfil de indivíduos autoritários que consideram que atingir o desenvolvimento é mais importante do que preservar a democracia, que acham que a democracia não é algo indispensável e que prefere a substituição de qualquer tipo de democracia por outro sistema de governo. Os ambivalentes encontrados na América Latina, em geral, têm conceitos mais delegatórios de democracia, concordam com a democracia, desde que a situação não seja em desordem. No último Latino Barômetro, que saiu, e cujos dados eu não pude trazer, exceto no primeiro slide, já demonstram que, hoje, o Brasil só perde para o México, no quesito satisfação com o funcionamento da democracia. Essa pesquisa foi feita no Brasil, coordenada pelo professor Malco, contratado pelo Latino Barômetro. Os dados, a base de dados ainda não está disponível, mas alguns dados advertem do extremo desgosto dos brasileiros, que ocupam a penúltima posição com a variável satisfação do funcionamento das democracias. E o Latino Barômetro apresentava ainda duas questões muito importantes para pensar, não só os manifestantes, como a média da sociedade brasileira. A presença de um líder como algo evocado pelos eleitores e, ao mesmo tempo, um alto grau de acordo com as Forças Armadas deveriam governar. Mais de 20%, chegando quase a 30% no Brasil, consideram que sim. Então, isso é a América Latina, isso é o Brasil. Entre os manifestantes, se observa também que 50% aferidos em abril e quase 50% aferidos em agosto concordam que, em situação de muita desordem, os militares poderiam ser chamados a tomar o poder. A média entre os manifestantes, portanto, de apoio ambivalente à democracia é algo muito importante. Agora, o que a corrupção tem a ver com isso? A corrupção, ela dá visibilidade e ela aumenta tem aumentado a sua percepção em períodos de ajuste fiscal, em períodos de crise econômica. A popularidade da mandatária de Dilma Rousseff foi acompanhada de uma expectativa bastante negativa em relação aos indicadores econômicos do país. E quando você tem retração, que já estava sendo medida desde janeiro, quando a Datafolha fez as suas últimas pesquisas e o PNAD soltou os índices da estabilidade econômica que estava sendo reduzida, essa retração econômica tende a dilatar a insatisfação popular e, portanto, gera intolerância à corrupção. Os cidadãos associam a falta de investimentos do Estado em serviços públicos, que é onde inicialmente se cortam os gastos, à recorrência da corrupção por parte dos funcionários públicos e dos políticos. E, se, por um lado, reduz a piora dos indicadores econômicos, amplia a percepção da corrupção, que aumenta, portanto, a desconfiança dos cidadãos. E outro tema que desgasta muito a popularidade é o ajuste fiscal. Em situações de crise, ajustes fiscais tendem a ser duramente criticados. E quais as razões para os eleitores do presidente cooperarem no período de crise,
se outras políticas alternativas e bens simbólicos não são ofertados aos próprios eleitores, no momento em que existe uma profunda descrença na corrupção, produzida pela visibilidade em que a corrupção é tratada na mídia, fazendo com que, entre os manifestantes, por exemplo, as Forças Armadas sejam a instituição na qual eles mais creem. Então, nós temos, eventualmente, que pensar se essa insatisfação pode gerar uma crise na própria legitimidade das instituições, a partir das opiniões públicas, e pensar nesse antipartidarismo, não só entre os manifestantes, mas no Brasil. Os índices de preferência partidária estão a níveis sofríveis hoje no Brasil, e esse antipartidarismo reativo pode ser também, não apenas fruto da corrupção, mas o gap entre as inconsistências das promessas dos partidos e a alta expectativa que os eleitores tinham em relação à eficácia das instituições, das elites políticas e dos programas declarados pela presidente, que não foram cumpridos nesse ano. Para concluir todos esses conjuntos, nós podemos pensar que existe uma nova direita organizada por outsiders dentro das redes sociais, tema que eu acho que trataria um merecimento muito grande. Essas manifestações foram chamadas por outsiders nas redes sociais. Podemos perguntar se existe um momento de desafeto com a própria democracia no Brasil, e podemos pensar em duas crises, ambas produzidas pela ausência da política. Primeiro, uma crise de governabilidade que se expressa no Congresso e no Executivo. No Congresso, nós temos a crise do modelo do presidencialismo de coalizão, que significava a distribuição de prebendas aos partidos da base aliada, com a redução dos recursos econômicos produzidos pela crise econômica. As margens de troca são reduzidas e tem-se, portanto, aumento da deserção da base de apoio ao presidente. Ainda no Congresso, a gente observa que essa crise foi intensificada pela maior dispersão das legendas nos congressos, pela maior intensidade das preferências dos quadros que foram eleitos, ou seja, dos parlamentares, um sistema muito mais polarizado, e uma legislatura que foi eleita com parlamentares muito mais distantes das preferências políticas que tinham sido declaradas pelo chefe do Executivo. Do ponto de vista da oposição, desde a derrota eleitoral, os principais líderes articulam a retirada da presidente, tendo em vista, me parece, uma democracia que é ambígua. Aceita-se os resultados eleitorais, mas questiona-se, ao mesmo tempo, desde o ano passado, o próprio processo eleitoral, as urnas, etc. No Executivo, nós também temos caracterizado uma crise de governabilidade, a instalação, desde o primeiro mandato da presidência, de um modelo de gestão baseado em insulamento burocrático do Executivo. Esse insulamento burocrático como a principal forma de intermediação com a sociedade, uma gramática de intermediação com a sociedade muito menos democrática, posto que muito mais técnica, mais distante da sociedade, pois o modelo insulado, instalado, que convive com outras práticas, ele supõe um afastamento da política pela percepção negativa que o Executivo tem da própria política. A própria crise do presidencialismo de coalizão é a crise da política, tendo em vista que é um modelo muito mais de uma gramática clientelista no Brasil do que de um modelo político. E um Executivo que insula. Do ponto de vista da representatividade, eu acredito também que existe uma crise da governabilidade no modelo da crise do presidencialismo de coalizão e na crise de um modelo de gestão de insulamento burocrático. Do ponto de vista da cidadania, ou seja, da representatividade dos partidos, para terminar, um fracasso dos partidos na função de representação e aproximação de vários partidos, inclusive do PT, do PMDB, de um modelo cada vez mais dependente dos recursos governamentais para sobreviverem, cada vez mais dependente dos recursos governamentais para atraírem eleitores e fazendo política. Exemplo disso, dessa cartelização, é que a preferência pelo PMDB, do ponto de vista da cidadania, só reduz gradualmente. Ele tem 4% hoje de preferência, mas ele consegue ser uma máquina eleitoral
porque ele consegue cartelizar, se apropriar da comunicação do governo, ter recursos para fazer política, ou seja, os partidos, para terem êxito, não precisam mais terem vínculos psicológicos com seus cidadãos, bastam que eles ocupem postos governamentais. Então, os partidos estão no Brasil, ao longo dos últimos anos, cumprindo mais a função de governar do que de representar os interesses dos grupos políticos da sociedade, e muito mais de representar os grupos políticos dentro do governo e representando os interesses da burocracia estatal, mais do que representar a cidadania. E um congelamento dos partidos políticos, que não conseguem se renovar, que não conseguem recrutar novas lideranças, chegando ao ponto que hoje existe uma única liderança no país, com todos os problemas que é o Lula. O próprio lulismo produziu o congelamento das lideranças e a dificuldade de renovação. Qual que seria a saída da crise? Eu sou muito pessimista, para finalizar. Poderia passar a tarde discutindo aqui os inúmeros casos nos quais, na América Latina, sempre que existem crises econômicas, elas se associam a crises políticas, como o professor Malco já demonstrou em alguns artigos, mas, no momento, com poucas lideranças, com sistema congelado, sem articulação democrática que foi produzida pelos partidos com a introdução do PT, que está em falência, ainda que possa vir a se renovar, não estaremos longe da presença de outsiders populistas civis na presidência do país, ou mesmo nas próximas eleições para a prefeitura. Muito obrigada.